Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o gênero poético, poema, com foco na origem, na linguagem. Então vamos lá. Poema, poesia, gênero lírico. Inicialmente, por que gênero lírico? Na imagem nós podemos ver uma estátua segurando um instrumento musical. A lira, um instrumento muito antigo, precursor da harpa, e daí veio o nome lira, lirismo, lírico, que tem a ver com o sentimento, a expressão. A origem da poesia. Arnaldo Antunes, um compositor, escritor, poeta, ele disse que a origem da poesia se confunde com a origem da própria linguagem, ou seja, ninguém pode dizer quando surgiu o gênero poético. Desde quando o homem ele se comunica, ele expressa os seus sentimentos, ele pratica o gênero poético. Talvez faça mais sentido perguntar quando que a linguagem verbal deixou de ser poesia. E a resposta seria nunca. Poema versus poesia. Às vezes é comum nós confundirmos, nós falarmos poema, outras vezes falamos poesia. Mas o que é um poema? O que é a poesia? Poema é o arranjo das palavras que contém significado. Por meio dele são expressos os pensamentos e sentimentos do autor, ou seja, é o texto escrito, o texto literário. A poesia, ela já existia muito antes das pessoas saberem escrever. Portanto, não existe poema sem poesia, que é o sentimento, que é a expressão do sentimento. Mas existe poesia mesmo que alguém não escreva. Uma pessoa analfabeta que não sabe nem ler e nem escrever, ela consegue expressar-se poeticamente. A poesia é definida como a forma literária da arte, a expressão por meio da linguagem. Então, poema é o texto escrito, poesia é o sentimento expresso naquele texto, naquela fala e em vários outros sentidos da vida. Nós achamos poesia não só no poema, mas numa reportagem, às vezes podemos achar um poema em uma carta, em um bate-papo, né? Em várias situações, em um romance, em um bilhete, em várias situações nós podemos encontrar a poesia, porque poesia é o sentimento. Não confunda poesia, sentimento, com poema, texto escrito. Aqui nós temos um exemplo de uma carta poética. Vamos ler um pedacinho dela. Bom dia, anjo querido. Beijo-te muito. Pensei em ti durante todo o caminho. Acabo de chegar. Sinto-me cansado e instalei-me para escrever. Vejo o sentimento, a expressão do sentimento para com a amada. Temos também uma crônica poética. Crônica já conhecida de vocês e utilizada naquele teste nosso, no último teste no Google Sala de Aula. Veja, toda casa era um corredor deserto e até o cenário ficou mudo. Para não dar parte de fraco, senhora, fui beber com os amigos. Perceba quando ele fala, o cenário ficou mudo. Ele expressa, é uma expressão poética. Portanto, no conto nós podemos achar a poesia, na crônica, em uma carta, até mesmo em uma reportagem, até mesmo em um bilhete, um simples bilhete que você escreve, você pode usar a expressão, o sentimento. Nós vamos ler esse texto do poeta português Fernando Pessoa, que eu particularmente acho fantástico. Mar português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Você vê como ele trata as viagens. Nós sabemos que quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, Portugal era o império da época, o país que dominava as melhores técnicas de navegação. Por isso,
Caminho das Índias com Vasco da Gama, a chegada aqui, a busca de materiais preciosos, especiarias na época, e nós estamos vendo aqui. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Os portugueses se arriscaram, aventuraram no mar desconhecido. E Fernando Pessoa expressa isso com sentimento, porque o poema é linguagem sentimental. A principal característica do gênero poético é a linguagem sentimental. Veja esse pequeno, mas profundo de Manuel Bandeira. Andorinha lá fora está dizendo: passei o dia à toa, à toa. Andorinha, andorinha, minha cantiga é mais triste. Passei a vida à toa, à toa. Veja a expressão, conversar com o passarinho, ouvir, entender o que o passarinho diz e expressar para ela o seu sentimento. E isso é o poema, a marca típica do gênero poético, a linguagem sentimental, a expressão do sentimento. Veja essa de Jorge Lescano: chuva torrencial sobre a laje de concreto, um casal de pardais. Veja, a chuva caindo e os pardais ali abrigados numa laje de concreto. Veja a expressão do sentimento. Ele poderia dizer simplesmente: tem um casal de pardais passando a chuva ali na laje de concreto. Mas ele fala de uma forma sentimental, de uma forma poética, de uma forma muito bonita. Aqui nós temos um poema, Os Pardais, da poetisa portuguesa Licínia Quitério. E ela diz assim: os pardais, pouco basta para que um mastro se acenda sobre a mesa da tarde. Pode ser um fio de voz de uma menina e as suas mãos morenas segurando um poema que escreveu. Vendo bem, não são as mãos, antes projetos de asa, que sejam sempre bem-vindos os pardais. Aqui ela expressa, como o poeta anterior, ela expressa o sentimento, né, de falar dos pardais, com essa alegria, os voos, compara as asas dele, as asas dos pardais, como as mãos, como os poemas seguros nas mãos, que estão seguros na mão de uma criança. E aí nós vemos a beleza, o encanto que é o gênero poético. Olha esse é bem bacana, é o Segredo de Henriqueta Lisboa. Andorinha no fio escutou um segredo, foi à torre da igreja e cochichou com o sino. E o sino bem alto, delendem, 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 delendem. Toda a cidade ficou sabendo. Veja a expressão poética disso. Uma andorinha, naturalmente um passarinho migratório, que voa, vai até a torre da igreja. Isso já é poético. Uma andorinha contar um segredo para um sino e o sino contar para uma cidade. Isso é fantástico no gênero poético. Então, pessoal, antes de fazermos o nosso teste, vamos ver o gênero poético. Então, não sabemos a origem dele. Ele se confunde com a própria origem da humanidade, do homem, da linguagem, da comunicação, independente de saber ler ou não. E nós sabemos que a principal característica do gênero poético é a linguagem sentimental, como vimos nesses textos que lemos. Vamos lá? Poema e poesia. Primeira questão. É a mesma coisa? Poema é um gênero textual e poesia é uma linguagem empregada? Poesia é um texto oral e o poema é o texto escrito. A, B ou C? E a resposta certa é B. Poema é o gênero textual, é o texto escrito. Poesia é a linguagem sentimental empregada. Vamos à próxima. Quando surgiu o gênero poético? Na Idade Média? No século XV a.C. ou não se sabe quando? Quando surgiu a poesia entre os homens? A resposta certa, letra C, não se sabe quando. Como disse Arnaldo Antunes, às vezes é mais fácil perguntar quando deixou de existir. E a resposta seria nunca. Terceira e última, qual a principal característica do poema? Vimos que a origem é incerta porque se confunde com os sentimentos humanos, desde quando existe homem sobre essa terra. E qual a principal característica do poema? Linguagem sentimental, letra A, estrofes e versos ou rimas? Principal característica do poema. E a resposta é A, linguagem sentimental. Essa é a principal característica
do gênero poético. Então, pessoal, até a próxima. Na próxima aula vamos falar um pouquinho sobre a linguagem conotativa e denotativa, muito explorada também no poema, mas até a próxima e Deus abençoe vocês.